Vamos falar sobre amadurecimento através da dor. O livro de Tiago, ele foi escrito por volta de 45 a 48 depois de Cristo. E ele é um livro que Martinho Lutero disse que ele era palha. Ele podia ser queimado, ele era simplesmente um livro apócrifo que não servia muito, porque não exaltava a morte e a ressurreição de Cristo. E o livro de Tiago, ele é um livro muito bom, porque ele fala da vida cristã, ele fala de como viver essa vida, ele ensina como devemos proceder. E talvez você diga, mas e Lutero? Estava errado. Simplesmente. Nada há de admirar quando o homem erra. O homem é homem. E quando falo homem, estou falando do ser humano, tá? Então, o ser humano é passível de erro. E muitas vezes os seus comentários não passam de erro. Porque o livro de Tiago é um livro excelente para você que quer, de fato, viver a vida cristã como deve ser vivida. E nós vamos ler em Tiago capítulo 1. Na verdade, eu tenho uma série de 11 pregações em Tiago. E vocês não iriam me suportar aqui 11 vezes seguidas. Então, nós vamos continuar fazendo como antes, revezar com os pastores. Mas eu espero que sempre que eu pregue, durante as próximas 11 vezes ou 10 vezes que eu pregar, eu fale sobre Tiago. Tiago 1, de 1 a 12, pela tradução que eu tenho, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas às nações. Saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta. Cai, então, a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É interessante quando nós falamos sobre maturidade, quando falamos sobre esse florescer. A maturidade é algo que é contado depois da idade jovem até a idade adulta. Se dizem que a pessoa se tornou madura. Isso é maturidade. O problema é que, às vezes, não só o tempo gera isso. É muito difícil você encontrar um jovem que possa se dizer maduro. E o que é essa maturidade que se espera? É firmeza, é decisões sábias e coerentes, é uma postura de ética, uma postura de fato um homem, e que muitas vezes falta na maioria dos jovens, mas que com o passar do tempo, com o passar dos anos, é possível que essa maturidade chegue. E nós procuramos falar aqui, e Tiago vem falando sobre como Deus nos amadurece, como Deus nos prepara, como Ele faz para que possamos, de fato, manifestar e fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja de cada um de nós.
E essa maturidade provocada por Deus é através das provações. Talvez você diga, Deus é muito estranho. Como ele pode gerar em mim maturidade me provando? É exatamente o que nós queremos ver nesse início de noite, nessa tarde. Então nós precisamos primeiramente compreender que provações não são sinais de abandono de Deus, tá? Mas são instrumentos do seu propósito. É importante diferenciar provação de consequência de pecado. Consequência de pecado também existe. Nós pecamos e automaticamente nós sofremos consequências do pecado. Mas provação não é por causa de pecado. É Deus nos, posso até dizer o termo, afligindo, para que através da perseverança mantida em nós, aumentada, crescida através da provação, nós possamos crescer. Nós possamos desenvolver talvez uma fé maior, uma resistência melhor naquilo que estamos vivendo em prol do Evangelho. Então, é muito comum quando estamos passando por dificuldades e quando estamos, posso dizer, estou em paz com Deus. Eu tenho certeza, convicção de que os meus pecados não são proporcionais ao que eu estou passando agora. Então, você pode saber que você está sendo provado. E quem está fazendo isso na tua vida é Deus. É Deus te provando. É Deus usando esse meio para que você possa crescer, para que você possa, de fato, desenvolver. Porque a maioria de nós associa as circunstâncias alegres como favoráveis. No entanto, Tiago começa essa carta de uma forma surpreendente, porque ele manda que os crentes tenham alegria em meio às provações. Quando o Tiago escreve essa carta, Herodes estava mantendo sobre os cristãos uma grande perseguição. Então muitos foram dispersos, muitos saíram de Jerusalém, muitos estavam em fuga. E eles eram de fato perseguidos, oprimidos, e não era incomum os crentes serem expulsos de suas casas para que as pessoas que daquele local ficassem com tudo que eles tinham. Isso era algo comum e natural entre eles. E é exatamente nessa época em que Tiago escreve essa carta para esses crentes. E ele diz, olha, vocês sejam felizes por estarem sendo provados. Talvez você pense, puxa vida, como é que pode isso? De fato, isso não é algo natural, isso é algo totalmente espiritual. Estar feliz diante de uma situação adversa. Estar feliz e manter-se feliz, mesmo numa situação de total instabilidade. E às vezes talvez você já conheceu algum crente que, de fato, parece que ele vive numa situação difícil. Eu falo isso porque eu conheci uma senhora, já faleceu, e ela vivia uma situação difícil. Ela tinha 3 filhas, ela fazia salgados e vendia esses salgados para manter-se. E era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Mas até o dia que ela morreu, ela viveu assim. Parece que uma provação interminável. E ela, de fato, era uma mulher muito usada por Deus. E eu só podia colocar sobre ela essa situação com base naquilo que Cristo falou para Paulo. Tá? Talvez essa não seja a comparação, e me perdoe se para você não parece, mas Cristo falou que a minha graça te basta. Paulo disse, Senhor, me cura. Ele disse, não vou curar. Eu não vou lhe curar, porque senão você vai se ensoberbecer. Por isso você vou lhe manter doente, porque o que eu tenho te dado, o que eu tenho te revelado é muito grande, e se eu tirar essa enfermidade, você poderá ser um homem soberbo. E como era Cristo que estava falando, a gente tem certeza de que de fato isso iria acontecer
com Paulo. Então, crente que vive numa situação não muito boa e continua sorrindo, continua sendo um cristão fiel, continua sendo alguém que você pergunta, ele diz, tá bem, tá tudo bem. E de fato ele não está dizendo aquilo apenas por um jargão, ele se sente bem, ele está bem, não é apenas uma força de expressão para que, ou uma palavra, um ato profético para que as coisas, não. É muito importante nós sabermos quem está no controle das nossas vidas. Porque quando nós temos plena consciência disso, amados, nós vamos estar bem. Não vai ter como negar isso. Se eu sei que Cristo está, de fato, controlando a minha vida, não porque alguém disse, não, Deus está no controle, mas porque eu sinto e sei isso, não tem como a minha vida não estar bem. Ela está sendo conduzida por Ele, segundo aquilo que Ele quer, conforme aquilo que Ele já determinou, e tem um propósito bom na minha vida e também na sua. Então, Tiago está escrevendo para esses crentes perseguidos, que estão sofrendo perdas, e mesmo assim, ele não começa pedindo por livramento, dizendo, Senhor, livra o teu povo, guarda o teu povo dessa perseguição. Não é assim que ele fala. Mas ele diz, sejam felizes por estarem sendo provados. A grande pergunta desse texto é como nós reagimos quando nossa fé é colocada à prova. Como é que nós agimos? Como é que nós sobrevivemos a isso? Primeiro, a provação é inevitável na vida cristã. Então eu não vou ser crente. Sinto muito, você vai sofrer sem estar sendo provado. É muito melhor ser crente e estar sendo provado, porque você vai saber quem está fazendo isso e qual o propósito disso. Não é nunca e jamais para nos destruir. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Cristo disse, no mundo tereis aflições, não desanime, nem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago não diz se vocês passarem por provações, mas ele diz quando passardes por provações, ou seja, é inevitável que na vida cristã você não passe por provações, você vai passar. Se você é de fato um cristão, você vai passar por provações. Deus vai te provar, porque quem prova é o Senhor, não é o diabo. Quando estamos sendo provados, nós temos a plena convicção de quem está fazendo isso com as nossas vidas e o propósito que ele tem. O cristão não está imune às lutas. Eu vou me converter porque esse pessoal que é da igreja prospera. A gente vê eles, às vezes estão passando por dificuldade e ainda assim estão alegres, estão felizes, continuam. Então eu também vou entrar na crença. Você vai se arrepender disso, porque você vai continuar passando por lutas. Tiago diz por várias provações, ou seja, indica uma diversidade de provações. Pode ser financeira, familiar, emocional, espiritual. Pastor, existe provação espiritual? Existe. Quando você ora e parece que tem um céu de bronze sobre você. Aparentemente a tua oração não é ouvida. E você entra num pânico e diz, Senhor, não me ouve mais. O Senhor não me responde mais. O que aconteceu? Deus está te provando. Desde que você não esteja em pecado. Se você não está em pecado, se você está bem com Deus, entenda. Pecar, você vai pecar provavelmente todos os dias. Você vai ter maus pensamentos, vai ter más atitudes. Então nós pecamos diariamente, infelizmente.
Mas esses pecados, eles não provocam afastamento de Deus. Mas a provação é como se Deus, de fato, nos abandonasse, em alguns casos. Em alguns casos é como se, de fato, Ele nos abandonasse, embora não seja essa situação. Talvez uma dificuldade financeira. Você tomou uma decisão errada. E você vai passar por isso, e talvez nem foi errada. Mas as coisas convergiram para que você passasse por essa situação. Passasse por uma provação financeira, uma provação familiar, uma desavença. Hoje o Ronaldo não veio para a igreja. Ele ficou descansando em casa. Eu perguntei, Karina, está tudo bem? Está, pastor. Digo, não tem nenhuma marca e por isso ele não veio. Continuou sendo a toalha molhada. Está tudo bem, pastor. No próximo domingo, se ele vier, a gente descobre. Eu vou sondar bem essa situação. Mas, às vezes, queridos, às vezes nós estamos mal. Quantas vezes você já não pensou, hoje eu não vou para a igreja? Por quê? Não estou legal. Não estou bem. Talvez eu não tenha essa opção. E graças a Deus eu geralmente não tenho esse pensamento. Para mim vir à igreja é um privilégio. Quando eu venho para a igreja é porque eu estou com saúde. É porque Deus está me dando condições de ainda me locomover e andar. E eu tenho prazer em estar na igreja. Só não tenho prazer quando eu vejo assim, que muitas pessoas não tiveram o mesmo prazer que eu de vir à igreja. E, amados, interessante que não estava chovendo na hora que costumam vir. Choveu antes. E eu achei até legal, deu uma melhorada no clima. Mas crente passa por provação e crente procura dificuldade. Então acontece isso. A fé verdadeira, ela não elimina as lutas, mas ela dá sentido às lutas. Porque quando nós estamos em luta, nós precisamos utilizar a nossa fé. Não é como se simplesmente, não, deixa acontecer. Deus está no controle, Deus vai dar um jeito, é Ele que está mandando. Às vezes a gente age assim. E às vezes até funciona. É uma situação boa quando você simplesmente não se preocupa diante de uma dificuldade. Porque sabe que isso é Deus. Eu sei que vai passar, eu sei o que Deus está fazendo. E geralmente dá para fazer assim. Às vezes não. Às vezes não, quando é só com você, quando é uma dificuldade emocional, quando é uma dificuldade dentro, às vezes dá para você levar dessa forma. Simplesmente deitar na rede e dizer, vai passar. Vai passar. Mas e quando é através de outras pessoas? Quando é alguém que está lhe perseguindo no trabalho? Quando é alguém que está ali tentando lhe oprimir? Quando é alguém que está tentando lhe evitar? Quando há pessoas que estão, de fato, sendo usadas contra você? É mais difícil simplesmente deitar e relaxar. É quando você vai precisar, de fato, usar a tua fé, sabendo que Deus está no controle e Deus vai fazer com que as coisas venham a convergir de forma boa, que redunde em algo bom na minha vida, mesmo que seja apenas o crescimento espiritual. Sombra e água fresca em meio à adversidade. É somente para aqueles que de fato aprenderam a descansar na soberania do Senhor. É difícil engolir tudo. É difícil aceitar provocação. É muitas vezes difícil não rebater aquilo que está vindo contra você. É difícil, mas é uma prova de maturidade, de amadurecimento. Quando a gente olha para a vida de Moisés, ele era um cara violento.
Ele viu um guarda egípcio batendo em um dos seus irmãos e ele foi lá e matou esse soldado. Ele matou o cara. E por isso ele teve que fugir. E muitos anos depois, mais de 30 anos depois, a gente vai encontrar falando sobre Moisés. E a Bíblia diz que ele era um homem muito manso. Maturidade, amadurecimento. Aquilo pelo qual Moisés passou, o preparou para a grande missão que Deus tinha para a vida dele. Ele jamais conseguiria realizar o que ele fez em prol do povo de Israel se ele continuasse sendo aquele homem violento. Ainda deu trabalho. Lembre-se que quando ele, depois de passar 40 dias na presença do Senhor no monte, e recebeu ali as tábuas que Deus mesmo escreveu, e entregou a Moisés as tábuas da lei, quando ele desceu e viu que o povo havia se desviado, o que ele fez? Ele quebrou, jogou as tábuas e quebrou. Isso é ato de um homem violento, de um cara que não sabia se controlar muito bem. Depois ele sobe de novo, passa mais 40 dias. E Deus disse: eu já escrevi uma vez, não vou escrever de novo, escreve tu. Deus também é meio... Quando ele não quer fazer, ele não faz não, amados. Mas Moisés aprendeu. Moisés cresceu, amadureceu. E nós também, queridos, temos essa capacidade em Deus de sermos provados e aprovados. A provação tem um propósito divino. Deus nunca vai chegar e dizer: não, eu vou provar a Milena. Por que assim? Eu quero provar. Vou provar a fé dela. Vou provar a perseverança dela em mim. Não. Deus, tudo que Ele faz tem um propósito benéfico. Tudo que Deus faz tem um propósito benéfico para com os seus filhos. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se você não for provado, você nunca será alguém perseverante. Provação não é castigo. Provação é teste. Provação é prova. E se você não passar, você será provado novamente na mesma prova, até que você passe. É como passar na escola. Graças a Deus, ou infelizmente, aluno nenhum mais é reprovado na escola. As pessoas, as professoras e os professores não podem mais impedir que os seus alunos passem de ano. É norma. É por isso que as nossas professoras aqui da igreja são um pouco assim, agitadas. Porque a pessoa está na quinto ano e não sabe ler, não sabe escrever. Mas como você chegou aqui? Eu fui passando. Eu fui passando. E eles vão passando e vão dando trabalho a cada etapa que eles vão fazendo. Mas chegam lá, amados, e jamais serão de fato aprovados na vida. E é isso que Deus não quer fazer conosco. Se você não for aprovado, você não vai passar. A aprovação é exatamente para isso, para que você cresça. Deus não prova para destruir, mas para confirmar a fé. A tua fé será acrescentada, acrescida. Se tivéssemos um nível de fé, a cada um de nós foi dado fé para que nós nos convertêssemos. E esse é um nível de fé. Mas Deus quer que nós alcancemos um nível maior, uma fé maior, uma fé proporcional ao que nós temos vivido com Ele, aprendido dEle. É tão triste quando a gente encontra crentes na igreja que disseram: eu sou crente há 15 anos. E a gente olha o nível espiritual da pessoa e parece que ele se converteu ontem. Ele não sabe nada, ele não consegue
entender nada, ele não consegue desenvolver nada dentro dos princípios bíblicos. E isso é algo terrível. Perseverança não nasce no conforto, mas na resistência. Se você não tiver oposição, você nunca poderá dizer que você foi perseverante. Não é no comodismo. Tem que haver oposição para que a tua perseverança possa ser colocada em prática. Se não houver oposição, nunca haverá perseverança. É o efeito de resistir, é o efeito de se manter mesmo diante da adversidade. E o que muitas vezes parece atraso, é na verdade treinamento espiritual. Porque muitas vezes você tem que dar uma brecada. Tem que parar um pouco. Eu olhei agora e vi a irmã Luciene. A irmã Luciene estava numa batalha interminável, com parentes e amigos, e todos os dias indo para a casa de alguém, todos os dias aconselhando alguém, todos os dias alguém, eu estou precisando de ajuda, e ela correndo para ajudar. E eu disse, irmã Luciene, pare. Pastor, ela estava fazendo a obra de Deus, sim, queridos. Mas às vezes nós temos que parar, senão nós vamos nos destruir. Mas quem faz a obra de Deus sempre vence. Não, queridos. Deus um dia chegou com os discípulos e disse, cheguem aqui um pouco, vamos descansar. Às vezes nós precisamos parar, e às vezes as provações nos param. E você diz, meu Deus, eu estou parado. Deus está te provando. Deus está te amadurecendo, alicerçando. Vai ter algo bom nesse propósito, vai ter algo bom nessa brecada que você deu, nessa tua parada. Deus está te ensinando algo novo. Decisões que você tomou no passado, certamente seriam diferentes hoje, com a maturidade que você tem hoje. Talvez você tomou muitas decisões há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que hoje você, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu estou falando de casamento, tá? Você escolheu, segura a onda, é isso aí mesmo. Mas como é que eu fiz isso? Porque hoje você tem um grau de maturidade. Hoje você tem um amadurecimento. E você tem uma visão maior e melhor daquilo que é o mundo, daquilo que Deus tem para você no seu dia a dia. Então, decisões que foram tomadas antes, não seriam mais tomadas hoje, seriam diferentes das que você tomou. Por quê? Porque você amadureceu. A perseverança produz maturidade cristã. Enquanto que a provação provoca perseverança, a perseverança produz maturidade cristã. Diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você conhece algum crente deficiente? Não estou falando de problemas de coordenação, não estou falando de deficiência corporal. Estou falando de deficiência espiritual. Crentes deficientes. A provação gera perseverança e essa perseverança produz maturidade. Para que você seja perfeito, íntegro, maduro, completo, inteiro, não fragmentado espiritualmente, mas completo. Às vezes você diga, mas pastor, isso é muito difícil. É por isso que Deus prova. Porque Ele sabe que não é algo natural. Não, é só esperar passar os anos que eu vou ser maduro. Não. Podem passar 100 anos e você vai continuar da mesma forma. Diferente da forma quando Deus está te provando. Quando Deus te prova,
você vai, de fato, alcançar o objetivo que Deus tem com essa aprovação. É Deus fazendo, é Deus trabalhando, é Deus tentando e fazendo com que você seja melhor, seja de fato alguém amadurecido. Deus está mais interessado no que nos tornamos do que naquilo que nós possuímos. Talvez você diga, poxa, mas eu cresci, olha para o que eu tenho hoje. E Deus vai perguntar, mas quem é você hoje? Quem é você hoje? A preocupação de Deus, amados, nunca está e nunca será medida em posses, naquilo que possuímos, mas naquilo que nós somos. Você pode ser rico e ser miserável. Já conheceu alguém assim? Eu estava conversando eu levei os microfones para consertar, estava conversando com o rapaz que conserta. Ele é um rapaz de 70 anos. A minha preocupação é que ele está para ir. E se ele for, talvez a gente não encontre mais pessoas tão experimentadas e boas naquilo que faz. Porque, amados, mecânico, pessoas que consertam aparelhos, está se acabando. Estão se acabando. Eu estava conversando com o chefe de uma mecânica, ele disse, olha, daqui a alguns anos, você não vai mais ter para quem levar seu carro. Eu disse, por quê? Porque ele disse que ninguém mais quer trabalhar, nem um jovem mais quer vir para uma oficina, sujar a mão de graxa e aprender. Eles não querem mais. Eles querem ficar na internet, querem ficar nas redes sociais. E antigamente a gente aprendia assim, sim, tinha os cursos, mas você ia aprender na prática. E aprendia. Ele disse, hoje não tem mais, ninguém quer. Ninguém quer. E esse rapaz do microfone também disse, pastor, nem meu filho quer fazer o que eu faço. E eu sustentei a minha casa até hoje, sustento com o meu trabalho. Mas ele prefere não fazer nada. E fica em casa. E ele me dizia o seguinte, ele me mostrou essa loja aqui da frente. Ele conhecia o dono lá. Era um homem que trabalhava, ele era o primeiro a abrir a loja e o último a fechar. Ao invés de almoçar, café, almoço e janta, ele fazia uma refeição por dia de algo ruim, porque era barato. E morreu. Morreu, não muito idoso, nem velho, mas morreu pela vida que levou. E depois os filhos foram na loja para dar uma limpada, acharam 45 mil escondidos em locais diferentes, dinheiro escondido na própria loja. Me diga se uma pessoa dessa viveu feliz, embora tendo, embora possuindo, mas vivia de forma miserável. Ou seja, queridos, Deus não está importando com o que nós temos, mas sempre será o que nós somos. Quem é você? Quem é você? Deus usa processos muitas vezes longos para formar em nós um caráter sólido. Um caráter que vai resistir, vai perseverar. Como eu sei em quem eu tenho crido. É o que Jó disse. Uma perseverança sobrenatural diante de toda a adversidade que passou e sabemos que foi provado. Mas ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. É importante que nós também saibamos. A sabedoria é essencial nas provações. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Queridos, sabedoria não é entender tudo, mas principalmente saber como agir diante das situações. Como agir? Como eu devo proceder diante dessa situação? Como eu devo proceder diante desse caso? Isso é sabedoria.
E o texto não diz jamais que Deus repreende quem pede ajuda. Muito ao contrário, ele diz: se tem falta, peça a Deus. Está precisando de sabedoria? Vai para os pés do Senhor, pergunta dele. Ah, não, o chat GPT é mais fácil. A resposta é imediata. Mas talvez não vai funcionar se for uma provação ou uma decisão espiritual. O chat GPT não vai te ajudar numa decisão espiritual. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes em culto de oração, em que é perguntado para você, você precisa de oração, e a pessoa diz: eu quero que eu ore pela minha vida espiritual e também pela minha vida. Tem duas. Você não tem duas vidas, você só tem uma. Você só tem uma vida e essa vida é espiritual. Tudo aquilo que acontece no físico é realizado primeiramente no reino espiritual. É lá que as coisas acontecem e se manifestam aqui, no teu dia a dia. Então nós só temos uma vida e essa vida é totalmente espiritual. O que nós estamos vivendo hoje é consequência daquilo que foi realizado primeiramente no Espírito. Então Deus não repreende quem pede ajuda. Ele repreende os que duvidam. Aquele que pede, mas não tem fé, aquele que pede e não crê, esse é repreendido. Mas se você pede, você crê, isso vai de fato ajudar, vai amadurecer a tua fé. O problema está em duvidar daquilo que Deus pode fazer. A gente muitas vezes ora: Senhor, que o Senhor possa. Queridos, Ele pode. Ele pode. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. E Ele faz. Ah, não, mas é porque a minha fé é pequena. Exato, Ele vai fazer para que a tua fé cresça. Se Ele está te provando, mesmo com a tua fé pequena, essa fé vai crescer. É por isso que Deus está te provando. É por isso que Deus está te colocando nessa situação. Confie. Com Deus, nós sempre encontramos uma direção em meio à crise, em meio à dificuldade. Peça ajuda, peça por sabedoria, peça por discernimento e não duvide, Deus pode fazer. Ah, mas eu não sei se Ele faz comigo. Ele disse: peça. Está precisando? Peça. Não, mas peça só depois de 5 anos de crente. Não, só depois que você já estiver maduro. Não, amados. Ele quer que nessa petição a gente cresça. Peça que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele faz. Agora, não duvide. Se você duvidar, você não vai receber. Ah, mas eu não sei se Deus quer. Peça. Peça que Ele vai responder. Deus vai responder. E se não é para a tua vida, Ele vai dizer: filho, não é para você. Pelo menos não agora. A sua provação é para te levar a um outro nível. E quem sabe depois, nesse outro nível, você vai estar capacitado a receber isso que você está pedindo. Perseverança. Quanto tempo você passa orando por algo que você quer? Quanto tempo você está disposto a gastar orando a Deus naquilo que você deseja? Ah, eu quero uma casa. Mas eu orei 1 mês.
e não aconteceu. Eu orei 1 ano e não aconteceu. Quanto tempo? Você acha que Deus não poderia ter te dado no mesmo dia? Poderia? Você acha que Deus deixou de responder? Talvez você não tenha olhado nas entrelinhas. Querido, habitue-se a falar com Deus e esperar uma resposta. A maioria de nós ora atrasado. A gente está sempre com pressa, a gente está sempre com o tempo muito corrido, porque a gente tem muita coisa para fazer e a gente, naquele momento, ora e pede um monte de coisa e diz: Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. E agora me protege porque eu estou indo. Estou indo. Vou trabalhar, ou estudar, ou só fazer qualquer outra coisa. Oração é conversa. Ah, pastor, mas eu nunca ouvi, nunca esperou. Você nunca esperou ouvir. Você vai orar já com aquele pensamento de que eu vou falar, e Deus vai ouvir, e depois Ele vai me responder. E talvez Deus queira te responder naquele momento, mas dê tempo para Ele responder. Espere. Vá orar com um pouquinho de tempo de sobra, para você ficar ali, terminou de orar, cale-se. Espere a resposta de Deus. Talvez Ele te responda no mesmo momento. Talvez Ele continue, para que de fato seja uma conversa, e não apenas um monólogo. Mas dê tempo para Deus falar. Senão dificilmente você vai crescer nessa situação. A provação revela onde está nossa segurança, em quem nós estamos confiando. Tiago 1, 9-11 diz: contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo, porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. O humilde deve gloriar-se na sua exaltação em Deus. Amados, em Cristo, nós somos mais. Em Cristo, nós somos considerados filhos de Deus. Não é filho de alguém importante, é filho de Deus. Em Cristo, nós somos reis e sacerdotes. Em Cristo, nós somos santos. Ou seja, querido, o que você acha que você é em Cristo? Não, eu sou só alguém que eu não tenho muita fé, então às vezes eu nem consigo orar porque eu acho que Deus não vai nem me ouvir. Porque eu não sei cantar bem, eu não sei orar bem, eu não faço muita coisa na igreja. Deus te chamou. Deus te chamou, pagou o preço por todos os teus pecados, te santificou. E dentro da palavra de Deus diz o que você é. Ou seja, porque eu não tenho nada, exalte-se naquilo que Cristo tem em você. Isso é exaltação. O rico deve lembrar-se da sua transitoriedade das riquezas. Amados, tudo passa. E por mais que você tenha muito, você não vai conseguir levar absolutamente nada no dia que você for sepultado. Nada. Não leva. E se levar, não vai valer de nada. Como diz a música, né? O bolso do paletó cheio de dinheiro. Só que Deus não é comprado. Salvação não é comprada. Está perdido. Está perdido. As provações nivelam todos diante de Deus.
O rico que é cristão também é provado. Assim como o humilde de condição. Todos são provados por Deus. A provação é um nível sobre e com a vida cristã. E o que sustenta a nossa alegria revela onde está a nossa fé. Ah, não, mas essa situação foi demais, aí me abateu. Por quê? O que foi que Deus tocou? Que de fato te tocou? O que foi que Ele tirou que de fato te abateu? Porque às vezes na provação Deus tira. Ao invés de acrescentar, Deus tira. Porque estamos em um momento de provação. E é quando vamos mostrar que eu sei em quem eu tenho crido. Sei que Ele é poderoso. Sei que Ele fará infinitamente mais, muito além daquilo que eu peço, daquilo que eu penso, porque os planos dele são melhores e maiores sobre a minha vida. No momento de dificuldade, encha-se da palavra de Deus, apegue-se a esses versículos, eles são de Deus para nós. E talvez seja um momento em que você precise usá-los, repeti-los, colocar em cartaz nas paredes, na geladeira, ali perto do fogão, na pia, no seu quarto, para que isso de fato gere em você a fé que é necessário para continuar alicerçando-se em Deus, mostrando que a minha segurança está nele. Nele, em todo o tempo, queridos. Não, está tudo bem, eu estou de bem com Deus. Não, a coisa não está muito bem, eu não estou nem querendo ir para a igreja. Eu nem sei mais se Deus ainda está me ouvindo. Eu nem sei se eu orar, Ele vai responder. Que coisa mais horrível na vida de alguém estar numa situação dessas. Que coisa mais horrível. É no momento de provação que nós devemos mostrar em quem nós estamos alicerçando a nossa fé. A perseverança será recompensada. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A recompensa não é apenas aqui, queridos, mas ela é principalmente eterna. As maiores bênçãos que Deus tem prometido para nós não são aqui, mas são na glória, onde nós iremos participar da mesma glória que o Senhor. Dá para imaginar o que é isso, queridos? Ele é Deus e nós somos filhos de Deus e irmãos de Cristo. É Ele quem vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, entra na glória. Ele não diz: entra na casa que eu preparei, entra na glória que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Há uma grande diferença nisso. Não é entra na casa que eu preparei, porque Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Mas quando Ele te chamar, Ele vai dizer: entra na glória que está preparada. Preparei para você. A gente muitas vezes pensa que quando eu chegar no céu, eu tenho algumas perguntas para fazer. Tem aquelas mais ousadas que diz: quando eu pegar Eva, quando eu encontrar com Eva. Queridos, quando nós chegarmos no céu, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, nada mais será oculto para nós. Nós temos a mente de Cristo hoje, mas não utilizamos por causa do nosso corpo, por causa da impossibilidade, por causa daquilo que o pecado fez. Mas com o corpo glorificado, nós saberemos de tudo, menos o conhecimento sobre Deus. Nós viveremos a eternidade conhecendo a cada dia um pouco mais sobre Deus. E isso nunca terá fim, porque Deus é uma fonte inesgotável. Agora, essas coisas que a gente pensa aqui, a gente não vai mais nem pensar lá, amados. Isso é coisa daqui. Isso é coisa para cá. Isso é coisa de pegar e eu vou dar um escão nela, vou colocar na parede. E aquele abestalhado do Adão, podendo deixar Eva sozinha, né? Deus ia fazer outra para ele. Uma que prestasse.
Mas ele diz, não, eu te amo, eu vou ficar junto contigo. É. É. Isso vai passar. Quando a gente chegar lá, tudo isso vai passar. Queridos, coroa da vida fala de honra. É o que nós receberemos após sermos provados. É a coroa da vida. Comunhão eterna com Deus. Nós perseveramos hoje para sermos honrados amanhã. E para finalizar, queridos, as provações não definem o fim da nossa história, mas elas fazem parte do processo. A nossa história será acompanhada de provação até que o Senhor venha nos buscar. Porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma dor pela qual nós passamos e colocamos diante dele. Não são desperdiçadas. A fé que passa pela prova sai mais forte, mais madura e mais parecida com Cristo. Mas a que passa pela prova. Como você tem reagido às provações? Como? Pastor, eu nem sei se eu já fui provado alguma vez. Está ruim. Aí está difícil. Se tudo que você tem passado na sua vida é só consequência de pecado, querido, aí você precisa de fato se converter. Porque nós pecamos. Mas a nossa vida não é mais uma vida de pecado. Deus nos dá as condições de cairmos e levantarmos. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Não ficará prostrado, não ficará na queda, ele será erguido. Aí vai cair de novo, mas o Senhor vai levantá-lo novamente. 7 é um número perfeito, é um número infinito. Não fique contando, mas eu já caí 6 vezes, eu só tenho mais uma chance. Use bem essa sua chance. Use bem. Se você cair, Deus vai te levantar, se você clamar. Tá? Não é, não, eu caí, mas aí Deus dá o jeito dele. Não, querido, clame. Clame, peça. Clame por socorro. Cristo disse: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Sua fé depende das circunstâncias ou da fidelidade de Deus. Não, tá tudo bem comigo, eu tô todo mundo com saúde, pode mandar que eu tô cheio de fé. Eu quero um lugar para orar, que eu tô cheio. Mas e se a conta tiver uma queda? Se a despensa não tiver nada para comer? E se a doença se abater sobre a tua casa? A nossa fé, queridos, tem que ser em Deus. Lembre-se, está passando por dificuldade? Eu sei em quem eu tenho crido. É uma chave. É uma chave. Deus está te provando para te melhorar. Então pegue a sua luta de hoje e entregue. Entregue nas mãos do Senhor. É pedido dele. Ele disse: lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele não cuidou, ele não vai cuidar, ele diz: eu tenho cuidado. É todos os dias o Senhor está cuidando. Nós podemos confiar, nós podemos dizer: Senhor, isso aqui está me roubando a paz, isso aqui está me tirando o sossego, isso daqui está me deixando ansioso. Ele diz: lança sobre mim, joga para mim. Lança, queridos, confie no Senhor, confie nele, lance sobre ele, ele vai cuidar, ele vai fazer a boa obra que ele pretende em nossas vidas. Amém. Fica sobre os pés. Vamos orar? Pai, muito obrigado.
por tão bom ensinamento, ó Deus, que a Tua palavra nos traz. Nós não vivemos no tempo de Tiago, mas a Tua palavra é eterna, ó Pai. Nós passamos ainda hoje pelas mesmas dificuldades. Porque, ó Deus, independente da época e das eras, as dificuldades ainda alteram o nosso emocional, alteram o nosso físico, alteram o nosso espiritual. Elas atingem, ó Deus, ainda as mesmas áreas. Então, ó Deus, nós podemos confiar que a Tua palavra é para nós hoje. Muito obrigado por ela ser eterna, ó Deus, e ela tem, de fato, o propósito de nos ensinar a não nos abatermos, ó Deus, no momento de provação. Mesmo e por mais difícil que seja, ó Pai, nos gloriarmos nela, estarmos felizes diante dela. Graças a Deus, ó Pai, que vivemos em um país ainda que não nos persegue por sermos cristãos, não nos aflige. A nossa maior dificuldade, ó Deus, é contra nós mesmos. Os nossos desejos, ó Deus, as nossas inquietações são geradas dentro de nós. Não são de fora, ó Deus, não são externas. Mas é o nosso próprio ego, o nosso egoísmo. E muitas vezes, ó Pai, os nossos desejos que manifestam-se e trazem consequências nefastas sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a buscarmos ter uma vida diante de Ti que vale a pena ser vivida. E então, ó Deus, de fato, nós seremos por Ti provados. E o Teu propósito é que sejamos aprovados. Cresçamos, ó Pai, e com o nosso caráter forjado e firmado em Ti, nós poderemos ser mais úteis ao Teu reino. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, o Teu povo. Cuida de nós, ó Deus, e tem misericórdia de nós. Nos ajuda, ó Deus, aqueles que nesse dia estão passando por provações, ó Pai. Primeiro, que eles saibam que é uma provação. E que assim, ó Deus, eles Te busquem, para que através da sabedoria que o Senhor conceda, perseverem, ó Deus, e assim crescerão diante de Ti. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida aqui presente. Abençoa, cuida, ó Pai. Estende, ó Deus, a bênção que o Senhor derrama sobre nossas vidas aos nossos familiares. Entra, ó Deus, nos nossos lares e abençoa, ó Deus, a nossa casa, nossas famílias. Cuida, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a termos diante de Ti sempre uma confirmação firme em Ti e por Ti. É pelo que eu oro, ó Deus, é pelo que eu agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.